Evangelho de João, capítulo de número 4. Nós vamos ler alguns versículos. Nós vamos fazer uma leitura um pouquinho extensa, até o versículo 26, e depois no capítulo 7, versículo 38 e 39, que nos diz assim: E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para Galiléia, e era necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. E era isso, quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água e disse-lhe Jesus: Dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: Como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: Se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele lhe daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio, dele e os seus filhos e o seu gado? Respondeu-lhe Jesus: Qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, essa se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: Vai, chama o teu marido, vem cá. A mulher respondeu e disse: Não tenho marido. Disse-lhe Jesus: Disseste bem, não tenho marido, porque tivesse 5 maridos e agora o que tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse Jesus: Mulher, crê-me que vem a hora em que nem neste monte nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Capítulo de número 7, versículo 38 e 39. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Pode tomar teu assento, glorificando ao nome do Senhor Jesus. Eu sou grato, primeiramente, a Deus pela oportunidade, pelo privilégio e mais uma vez falar da sua palavra. Sou grato ao irmão Andrew pelo convite, ao pastor Isaac, pela autorização. Confesso que quando recebi o áudio, o irmão Andrew pedindo para nós ministrar a palavra do Senhor nesta noite, deu aquela dorzinha de barriga, amolece as pernas, porque a gente sabe da responsabilidade que é estar aqui em cima. Não é um discurso político, não é uma propaganda comercial, mas sim é falar desse evangelho, é falar para a noiva de Cristo, Mas algum tempo atrás, eu prometi para Deus, falei que eu nunca ia rejeitar um convite quando eu fosse convidado para ministrar, fosse aonde fosse, eu queria que Deus me desse condição. E numa certa ocasião, eu disse não.
Eu fiquei 3 anos sem ter uma oportunidade. E eu chorava e clamava e pedia: Deus, me usa. E eu aprendi. Eu falei: Senhor, agora, me usa reconhecendo a minha pequenez, reconhecendo quem eu sou, mas sabendo quem é o Senhor nas nossas vidas, né? E mais uma vez fui orar e pedi que Deus tocasse no meu coração aquilo que o Senhor queria falar com a sua igreja. E eu gosto muito, irmãos, eu sou apaixonado pelo ministério de Jesus. Eu aprendo demais com o ministério de Jesus, da maneira que Jesus ensinava, a maneira o que Jesus fazia, como Jesus surpreendia aqueles que o ouviam. E eu gosto de ficar meditando e entrando na história e conjecturando, imaginando. Eu imagino a cena quando Jesus, ele começa o seu ministério e ele seleciona, ele escolhe 12 homens para o seguir, aquela escola apostólica, e a partir daquela transformação de água em vinho, lá no casamento em Caná da Galileia, o ministério de Jesus ele se torna público, se torna notório. Todo mundo queria vir ter com Jesus, todo mundo queria vir receber uma bênção, todo mundo queria estar do lado dele, e a sua privacidade quase não existe mais. Então, os discípulos andam sempre com Jesus, eles dormem com Jesus, eles tomam café da manhã junto com esse Jesus, eles ouvem toda a oportunidade de estar sentado à mesa, eles ouvem a palavra desse Jesus, eles estão aprendendo. E em um certo dia, eu quero acreditar que foi muito de madrugada, porque todos os dias Jesus ia se encontrar com a multidão. Jesus já sabia, que tinha alguém querendo ouvi-lo, querendo receber alguma coisa da parte dele. Então Jesus, nesse dia, ele resolve sair da Judeia. E o texto diz no versículo 3 que ele foi outra vez para Galiléia, só que era necessário passar por Samaria. Então eu imagino na cena, Jesus levanta de madrugada, acorda os discípulos e fala: o roteiro de hoje é esse, o caminho é esse. E eu fico imaginando 13 homens caminhando, Jesus com certeza atrás deles, porque naquela época o costume era assim: quando viajava um grupo, o líder sempre ficava atrás, sempre os liderados à frente, caso algum empecilho, caso algum obstáculo, eles estavam na frente para proteger o mestre. Eu imagino aquela cena, eles começam a caminhar, de repente aquela estrada poeirenta, e Jesus com os seus discípulos, ele vestido com a sua estola sacerdotal branca, e eles seguem caminho, e ao longo de algumas horas de caminhada, eles se deparam com uma bifurcação na estrada, e tinha uma placa que dizia: Samaria, terra de Sicar. Só que nós sabemos, que os samaritanos e os judeus, devido à religiosidade, eles perderam a comunhão, sendo irmãos, porque quando adoravam em uma das festas, não sei qual era a festa, alguém resolve dizer dos samaritanos: não, Deus tem que ser adorado nas montanhas, e alguém dos judeus fala: não, é aqui em Jerusalém, e outro retruca, e eles formam uma espécie de uma briga, e dizem porque não foi na montanha que Deus falou com Moisés, outro diz não, é aqui em Jerusalém, a cidade de Davi. E por questão mínima, questão banal, por uma briga, por um desentendimento, os samaritanos e judeus deixam de ter comunhão. E para os judeus, os samaritanos eram vistos como pecadores. A terra de Samaria para eles era como se fosse uma terra amaldiçoada. Eles não podiam pisar naquele lugar.
Aí eu imagino a cena. Os discípulos andando, sabiam que o caminho que eles tinham que chegar era longo, e eles dão uma olhada naquela placa e sabem que aquela estrada descia ou subia, não sei, para Samaria. E eu fico imaginando eles passando, e já meio passando até de largo, meio por longe, para não passar nem perto da entrada, e de repente entre eles uma conversa naquele caminho, não sei o que eles falavam, não sei o que os discípulos comentavam, mas de repente eles comentavam de um culto. O culto ontem lá, você viu, lá foi curado aquele homem lá da mão, lá foi curado. Não consegui ver, tinha muita gente, eu estava do outro lado, mas eu vi o paralítico sair correndo. O outro falou, esse eu não vi, mas eu vi o mudo glorificar, e foi curado também. Imagina só benção. Daí de repente, nesse mesmo assunto, olha a rua, e de repente diz, olha aí, ó, essa estrada aqui desce lá para aqueles pecadores. Essa estrada aqui lá é daqueles adoradores de montanha, que ficam adorando do jeito deles, né? E forma aquela conversa, aquele julgamento entre eles, e eles passam de largo, e de repente eu fico imaginando, irmãos, a cena, Jesus para trás, e quando alguém fala assim, não, mas vamos ver o que Jesus, né? Puxar conversa com Jesus, qual que é a tua opinião, Jesus? E quando eles viram para trás, Jesus não estava ali. Para surpresa deles, eles tinham passado já da encruzilhada. Eu imagino, não está escrito na Bíblia, mas eles passam daquela encruzilhada e olham para trás para perguntar a opinião de Jesus, e Jesus não está ali. Aí, imagino que o orgulho deles é confrontado, porque para eles saber se Jesus tinha entrado naquela encruzilhada, eles tinham que voltar para trás e ver, mas será que vamos? Será que não? Será que podemos ir lá? Será que não podemos? A nossa religião permite? Nós nos apegamos às vezes, isso é do ser humano, se apegar naquilo que eu chamo de maldito, que é religiosidade. Deixamos de se apegar às vezes na Escritura, na Bíblia Sagrada, no ensinamento verdadeiro do Evangelho que transforma, no Evangelho que transforma aquele que está caído, no Evangelho que resgata o drogado, a prostituta, o viciado, o traficante, o bandido, aquele que necessita, e nós ficamos olhando às vezes em defeito, mas o nosso Jesus, ele é diferente. Se o nosso Jesus, ele é surpreendente nas suas atitudes, e eu fico vendo Jesus desceu a estradinha, eu imagino a cena, e os discípulos voltam correndo atrás e falam, vamos ver, ó o mestre lá, desceu lá. O mestre desceu lá com aqueles imundos lá. O que esse mestre vai fazer lá? Nossa religião aqui, ó, nós judeus não podemos se misturar. Aquele povo lá não adora do jeito que nós adora. Se fosse para os dias de hoje, a coreografia daquela igreja lá não é igual à nossa. Mas eu sou assembleano roxo. Mas aquela igreja lá, eles fazem assim, fazem assado, eu acho assim, eu acho diferente. E começamos a julgar atitudes. Mas, se nós for olhar a cena que a história nos traz, eu vejo os discípulos descendo e vão até Jesus, e o orgulho deles é confrontado, e eu aprendo aqui que às vezes seguir Jesus, nós temos que renunciar a muita coisa, renunciar ao nosso orgulho, o nosso ego. Eu não vou lá, não quero ter muita amizade com o Oscar, nem converso com ele, as atitudes dele, e começamos desse jeito. Mas tem o fulano lá que é trambiqueiro, se eu estiver muito perto dele, o que vão dizer de mim? As prostitutas, aqueles que fazem a vontade do diabo, que fiquem para lá, eu estou aqui com Deus, eu já estou salvo. E às vezes nos pegamos e queremos estar seguros, nos achando
que estamos salvos, mas desprezando aqueles que precisam de Jesus. Mas quando nós decidimos seguir Jesus, esse orgulho nosso é quebrado. Quando nós decidimos, nós vamos viver algumas coisas que pessoas normais não vivem. E eu achei interessante e fico imaginando os discípulos chegaram em roda do poço, e Jesus fica olhando para dentro do poço, aquele poço é fundo, 13 homens agora em volta de um poço, e todos eles sabiam que aquele poço era o poço de Jacó, ao qual eles, adultos, ouviram a sua vida toda falar a história de Jacó. Quando Jacó colocou seu joelho no pó e orou a Deus e pediu que ele não fosse morto, nem suas esposas, nem seus filhos, nem seu gado, nem seus empregados no seu encontro com Esaú. Só que ali era deserto, não tinha água, não tinha, o caminho dele era longo. Se ele não morresse pela mão de Esaú, ele morreria de sede. Aí Deus fala com ele para ele cavar um poço ali, que ali jorraria água. Aleluia! Quem anda na presença de Jesus, ele não tem sede, ele não passa sede. Quem anda com Jesus, aleluia, a sua necessidade é suprida, a sua história vai ser contada ao longo dos anos. E aqueles discípulos, eu imagino que eles sentem um aperto no peito. De repente alguém pode até chorar, se emocionar em ouvir e saber, falar, tive o privilégio de estar no poço de Jacó. Aí Jesus, ele manda, os discípulos falam, gente, vamos para a cidade, vão comprar comida, preparem um lugar para mim, para nós comer, para nós jantar, porque eu estou com sede. Alguém de vocês consegue tirar água para mim? E ninguém tem uma corda, ninguém tem um cântaro, ninguém tem um copo, seja lá um balde, seja lá o que for, ninguém tinha. E Jesus fala, tirem água para mim aqui. Eu imagino a situação, imagino a cena, Jesus cansado, e Jesus experimentando eles, e eles se olharam, e de repente um diz para o outro, tem alguma corda aí, tem algum cântaro aí, tem alguma coisa? Ninguém tinha nada, não conseguiram. Às vezes as situações da vida que enfrentamos, nós nos frustramos porque não andamos preparados. Às vezes nos apegamos em afazeres, em coisas da vida, que nos tiram o tempo, nos roubam o foco de estar preparados pela palavra, preparados para enfrentar circunstâncias, e acabamos tirando nota ruim na prova com Deus. E aqueles discípulos, eles não tiram água, não conseguem, não tem um copo, como eu já disse, não tem ali nada que eles pudessem fazer. E Jesus, imagino que Jesus manda eles, vão para a cidade, peguem caminho aqui, e eles saem, conversam entre si, e pela história, não está escrito na Bíblia, mas eu imagino eles conversando, eles disseram assim, alguém vai ficar com Jesus, alguém vai ficar cuidando de Jesus. Mas não está na Bíblia, só que alguém escreveu essa história, e foi João que escreveu, foi João que testemunhou, foi a testemunha ocular. Então não tinha que ter, João tinha que ter ficado ali para ele presenciar aquela história, para que hoje nós pudéssemos ter ela escrita aqui. Eu imagino que 11 discípulos saem e começam a caminhar, e começam a conversar. Gente, olha que fiasco nós fizemos. Gente, nós não conseguimos dar água para o nosso mestre.
Nós temos pouso, nós temos comida. Ele transforma peixe, Ele transforma pão, Ele transforma água em vinho, Ele multiplica. Nós temos tudo. E nós não conseguimos saciar sua sede. E enquanto eles conversam, desce pelo caminho, desce uma mulher. E duas coisas chamam a atenção daqueles discípulos. A primeira coisa que vai chamar a atenção dos discípulos é o cinto dela. Porque o cinto dos samaritanos era diferente do cinto que os judeus usavam. Isso para identificar, porque eles eram muito parecidos fisicamente. Então, aquela mulher é identificada pelo seu cinto e eles logo já dizem, está descendo alguém pecador. Está descendo alguém que é imundo, está descendo alguém que é impuro, está descendo alguém que é profano, vamos se desviar. Aleluia. Às vezes, eu fico imaginando essas cenas, essas situações que acontecem, de pessoas não querer, como eu já disse, não querer se aproximar daquelas pessoas que mais precisam. De medo da sua reputação. Jesus, Ele nunca se importou com a sua reputação, Ele se importou com a alma daquele perdido. Ele sempre se importou, Ele mesmo disse que Ele veio para os doentes, porque os sãos não precisam de médico. E agora outra coisa que eu vejo que chama a atenção daqueles discípulos, era o que ela tinha no seu ombro direito, era um cântaro. Aquela mulher, ela vinha para o poço para tirar água. Eles disseram, gente, fico imaginando a cena. Gente, nós não tinha nenhuma xícara aqui para nós saciar a sede do mestre. Agora, está descendo alguém aqui, que ela tem a ferramenta. Mas por religiosidade, eles não param para pedir emprestado. Por questão de serem judeus, se considerarem santos, eles não param. E eles falam, não, mas ela vai descer lá, mas o mestre também é judeu, o mestre também é santo, ele não vai aceitar. Aleluia. Só que Jesus não vê como nós vemos. Jesus não age como nós agimos. Jesus, Ele não julga como nós julgamos. Aleluia. Ai de mim se Jesus me olhasse como o mundo olha. Ai de nós se Deus olhasse para nós da maneira que as pessoas olham. Eu imagino dois homens ali, Jesus e João, sentados na pedra, Jesus cansado, não sei se eles conversavam, estavam quietos, mas chega aquela mulher, e ela, meio que de canto de olho, ela dá uma olhada e ela percebe que tem dois judeus ali. E a história conta que essa mulher é uma mulher que teve 5 maridos e o que ela tinha agora não era dela. Então, se o que ela tinha por marido não era dela, era de outra, ela estava em adultério. Ela era uma mulher adúltera. E ela conhecia a lei, tanto para os judeus quanto para os samaritanos. Uma mulher adúltera, ela era digna de ser apedrejada, morta a pedradas e a pauladas. E ela sabia, e ela fica imaginando, e ela dá uma olhada e ela vê que tem um homem com uma estola sacerdotal branca. Isso identificava como um doutor da lei. Eu imagino, porque quando a tendência é sempre quando a gente faz algo errado, é tentar esconder. E se há uma possibilidade de ser descoberto, a gente quer sair dali o quanto antes. A gente quer sair fora, para que não haja vexame. E aquela mulher, ela vem e ela quer tirar a água o mais rápido possível e sair dali. Para que aquele homem, de repente, não descubra nada da vida dela. Para que ela não corra o risco de ser apedrejada. E eu imagino que ela tira uma corda, desamarra uma corda
da sua cintura e amarra no cântaro e joga dentro daquele poço e o mais rápido possível ela puxa aquela corda e tira, e quando coloca o cântaro em cima, alguém chega e fala para ela: mulher, eu estou com sede, me dá um pouco dessa água para mim beber. Eu imagino a humildade de Jesus, imagino a doçura da voz de Jesus falando com ela, e ela, sabendo, com medo, há um segundo atrás, ela com medo da sua situação pecaminosa, da sua conduta pecaminosa, agora quando Jesus fala com ela, ela esquece tudo isso, e ela lembra da sua religiosidade e tenta se garantir, e ela vira e diz: como assim, sendo tu homem, judeu, vem falar comigo, sendo eu mulher samaritana? Porque ela era uma prostituta, talvez não porque ela quisesse. Ela era uma mulher adúltera não porque ela quisesse, mas talvez porque fosse violentada. A Bíblia não declara os detalhes da história dela. Mas o certo é que ela era contra a sua vontade. Ela vivia essa vida desgraçada. Ela vivia essa vida de pecado. E quando Jesus fala com ela, ela apenas vê um homem querendo se aproximar dela para tirar proveitos. Porque a vida dela era essa. Era uma vida que já estava no sexto homem. Ela talvez já tinha destruído ali 5 famílias, já estava no sexto. E era o que as pessoas falavam dela, e ela sabia da sua situação. E ela imagina Jesus como homem ir falar com uma mulher, e ainda mais pela religiosidade sendo samaritana. Só que eu olho e vejo que isso foi uma ousadia dela. Ela estava cansada daquela vida. Ela estava cansada daquela vida de pecado, daquela vida podre que ela vivia. E mesmo ela sabendo que se aquele homem com a estola sacerdotal, o doutor da lei, soubesse quem era ela seria morta, seria apedrejada. Talvez, não sei, talvez ela imagina Jesus, olha João, talvez ela pensa assim: aquele homem já está perto de algumas pedras, eu posso tomar uma pedrada na cabeça, mas eu estou cansada dessa vida. E agora ela retruca Jesus e repele Jesus, como se ela dissesse assim: mais um homem vindo conversar comigo, o que você quer? Eu estou cansada de ser humilhada, eu estou cansada de viver essa vida, eu estou cansada de viver de aparências, se escondendo. Aleluia. Mas Jesus, Ele tão meigo, por mais que ela retrucou Ele, Jesus com o seu amor, Ele fala assim: mulher, se você soubesse quem te pede de beber, tu lhe pediria a mim, e eu lhe daria água viva, e tu jamais teria sede. Aleluia. Ela olha e vê Jesus sem um balde, ela vê Jesus sem uma corda, e ela fala: mas o poço é fundo, tu não tem com que tirar, tu não tem condição. E ela imagina num raio, não sei se uns 5, 10 quilômetros, ela conhecia o território e sabia que era deserto. Ela sabia que ali não tinha rios, ali não tinha poço, ali não tinha uma lagoa, ali não tinha nada. O único poço era o poço de Jacó. E aquela conversa flui. Aleluia. E Jesus ela e Jesus começam a dialogar, começam a conversar. E agora Jesus fala da vida dela. Jesus fala dessa situação, mas não para acusá-la,
porque só ela sabia. Aquela situação ali só ela sabia. E às vezes nós vivemos situações que na nossa vida só nós e Deus sabemos. Aleluia. Mas o nosso Jesus, o nosso Deus, Ele se revela para nós com amor. Ele se revela nas nossas fraquezas. Às vezes estamos há tempo sentados nos bancos da igreja. Pessoas olham e dizem, talvez olham e dizem assim, nossa, mas para mim é difícil, por irmão fulano lá é tão fácil ser crente. Ele está sempre lá na igreja, ele não passa dificuldade, né? Ele não tem tal fraqueza que eu tenho. Aleluia. Todos nós temos, e Jesus conhece. Jesus, Ele sabe. E agora Ele fala para aquela mulher. Ele manda chamar o seu marido. Ela conta a história, ela fala que não tem. Jesus disse, muito bem, falaste bem. Tu já teve 5 e o que te tem agora não é teu. Aí ela toma aquele impacto. E ela passa a perceber. E ela identifica que ali tem um mestre. Que ali tem um profeta. Ela percebe que ela está na presença de Jesus. Ela reconhece que ela está na presença do Messias que foi falado. Aleluia. E como é bom, meus irmãos, estar na presença do Messias. Como é bom estar na presença de Jesus. Mesmo com as nossas fraquezas, com as nossas dificuldades, com as nossas falhas, mas estar na presença de Jesus sempre vai ser a melhor opção. Eu imagino que para ela vir, não sei quanto tempo ela gastava para vir da cidade até o poço, para tirar a água, para ter aquela conversa com Jesus, e depois para voltar. De repente ela levou nesse percurso ali mais ou menos 1 hora. Aleluia. Eu já quero encerrar, porque a hora não permite ir mais além. Mas há uns minutos atrás, ela era aquela mulher que vinha e era criticada pelos discípulos que se consideravam santos. Ela era aquela mulher pecadora, ela era aquela mulher que destruía lares, ela era aquela mulher angustiada, era aquela mulher que frustrada com a vida. Agora, no versículo 25, eu acho tão bonito, que ela se torna a maior missionária do Novo Testamento. Ela sai, a Bíblia diz que ela sai por uma região chamada Decápolis. Isso eram 10 cidades. Imaginem ao nosso redor aqui 10 cidades. E uma mulher sair gritando e dizendo, eu encontrei o Messias. Eu sei onde está o Jesus que foi anunciado. Mas foi tão bonito. E o que acontece? Que a Bíblia relata, não dá para nós ler, mas a Bíblia relata que as 10 cidades pararam e vieram para ter um encontro com Jesus. Aquela mulher que tinha dificuldades, que tinha problemas, que era um ser humano de carne e osso como eu e você, que tinha limitação como eu e você, quando ela teve um real encontro com Jesus, ela passou a ser uma missionária. Ela passou de prostituta, de mulher frustrada, ela passou a ter uma grande importância no ministério de Jesus, na pregação desse evangelho. Talvez ela não tinha uma formação, mas do jeito dela ela foi e ela anunciou Jesus. Às vezes nós nos limitamos, irmãos, mas eu não sei falar. Quando eu vou falar eu gaguejo, eu não tenho tanto conhecimento. Mas todos nós, nas nossas limitações, glorificamos a Deus se nós nos colocar na presença dEle. Aleluia. O melhor lugar que tem é estarmos na presença dEle. Tudo isso tem a ver com o nosso culto aqui nessa noite, irmãos, ou todas as noites. Esse lugar aqui é um lugar santo, é um lugar
chamado de região celestial. É um lugar que quando nós nos saímos da nossa casa e viemos no intuito de adorar a Deus, aleluia, mas preparados, com um detalhe, preparados para adorar o Senhor, aleluia, nesse lugar aqui, que é a presença de Jesus, nós somos transformados. Aqui tem curas, aqui tem libertação, aqui tem transformação. Há esses dias atrás nós orávamos e clamávamos pelo Ageu, que estava já com os rins parados, com o coração funcionando apenas por remédio, a medicina já tinha desenganado. Nós orávamos e clamávamos, e nesse lugar nós recebemos o milagre. O Ageu está em casa, glorificando o nome do Senhor. Homens, mulheres, de carne e osso, como eu já disse, limitado, com fraquezas, mas quando nós nos colocamos na presença do Mestre, aleluia, nós recebemos a nossa vitória. Aleluia. Eu não sei qual que é a dificuldade, qual que é a tua limitação, eu não sei o que te aflige, eu não sei o que te perturba, eu não sei o que acontece na tua vida. Mas esse Jesus, aleluia, que deu a água da vida para aquela mulher, é o mesmo Jesus que está aqui. Aleluia. Para que ela nunca mais tivesse sede, mas para que ela se transformasse numa fonte transbordante que jorra, aleluia, jorra esta água viva. Nós precisamos ser fonte de água, fonte, levar o Evangelho, levar Jesus para as pessoas, para que pessoas bebam também dessa água. Daqui a pouco o presbítero Oscar vai estar orando, e se você sentir no teu coração, se essa palavra entrou no teu coração, e você quer receber, quer ter esse encontro real com Jesus. Às vezes nós ficamos anos de crente, dentro frequentando, por frequentar, mas às vezes nós precisamos de ter um encontro real com Jesus, de tomar uma decisão e mudar nossas vidas. Aleluia. E para encerrar, eu imagino naquela cena um Jesus homem sentado, cansado em uma pedra com sede. Mas eu imagino também um Jesus, Deus, sentado naquela pedra com sede. Mas como assim? Aleluia. O nosso Deus pode todas as coisas, mas tem uma coisa que Ele não faz, porque o seu caráter não o permite: é ser adorado. Ele não o faz, Ele próprio não o adora, por isso Ele nos criou. Aleluia. E esse Deus, Ele tem sede da nossa adoração. Foi para isso que Ele nos criou. Aleluia, e que seja essa adoração espontânea, que venha de dentro de nós, que não precise, porque não teria sentido se Deus ficasse todo o tempo, me adore, me adore, me adore. Não, Ele deu o livre-arbítrio para nós adorarmos ou não. Essa escolha tem que ser nossa, e é tempo ainda de nós adorar a Deus, é tempo, estamos com fôlego, com vida, para nós adorar. Aleluia. E que o nosso canto, quando nós viemos para a casa do Senhor, ou seja em casa, seja no trabalho, seja na escola, seja no lugar que for, que nós estejamos preparados para nós adorar, com a nossa vida, com a nossa atitude, nós adorar o nosso Mestre. Que essa sede de adoração que Deus tem da sua criatura, que nós possamos saciar essa sede de Deus de adoração. Aleluia, esse é um propósito de nós estarmos aqui. Por isso, seja na dificuldade, seja na doença, seja na saúde, seja na riqueza, seja na falta de dinheiro, não interessa.
ainda que o fruto da figueira minta, nós adoramos ao Senhor. Aleluia. Eu quero te convidar a se colocar de pé nesta noite. Quero convidar o presbítero Oscar aqui para estar fazendo uma oração. Aleluia. E reflita nessa palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração. Aleluia. E que seja, tome você essa decisão. Se quiser vir aqui à frente, eu não vou ficar insistindo, mas se você quiser vir aqui à frente, esse mesmo Jesus que foi lá, que teve um encontro com aquela mulher, Ele está com a mesma sede de vir e ter um encontro conosco aqui nesta noite. Aleluia.